Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa, esse é o Julio Gata e hoje a gente vai falar sobre formato de arquivo. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Isso inclui formato de arquivo, profundidade de bit, enfim, um monte de coisa. E talvez esse vídeo fique um pouquinho longo e a gente provavelmente vai dividir ele em dois. Talvez, eu não sei. Tem bastante coisa para falar hoje, então vamos começar, né? Primeiro vamos falar sobre RAW e JPEG. Qual que é a diferença? O tamanho. Além do tamanho, tem a diferença de que o RAW ele acaba tendo muito mais informação do que o JPEG. O JPEG ele é uma imagem comprimida, o RAW ele é o arquivo cru. Mas qual a diferença entre um e outro? E por que eu usaria um ou outro? Qual a diferença entre um e outro e por que eu usaria um ou outro? Basicamente, o JPEG ele é um arquivo bem mais leve, então dá para usar, mas você perde muita informação. O que quer dizer que você não pode errar absolutamente nada na sua foto. Tá, mas o que seriam essas informações? O que você está perdendo? O que eu estou perdendo? Por exemplo, o detalhe na sombra. Se você fizer uma foto em JPEG, você não consegue recuperar o detalhe que tinha na sombra. Por exemplo, você não consegue deixar aquela sombra mais clara e ver o que tinha lá de fato. Tipo, é capaz de você voltar aquela sombra no Photoshop ou no Lightroom e aquilo vai voltar só um cinza ou voltar só ruído. Então, consequentemente, o meu arquivo em RAW vai ser mais fácil de tratar. Não é fácil de tratar porque você vai ter que tratar ele. Então, o problema do RAW é que você acaba gastando mais tempo, porque de fato você tem que tratar, porque o arquivo ele sai cru, ele não tem contraste, ele não tem tanto contraste, ele não é tão saturado quanto a foto que você acha que está vendo. Porque o que você vê no LCD da sua câmera quando você clica, não é o arquivo cru, é só um arquivo que está com um perfil de cor em cima daquilo lá. Faz sentido? Sim. Mas se o JPEG ele sai praticamente pronto, por que usaria o RAW? Se ele é maior, dá mais trabalho, não está pronto, não tem contraste? Basicamente porque você vai errar alguma foto. E porque você consegue melhorar muito a sua foto do RAW no tratamento. Basicamente. O JPEG tem a vantagem que você não tem que tratar. Teoricamente não. E ele é mais leve. E você consegue abrir em qualquer computador. Exato. Na verdade você consegue abrir o JPEG em qualquer lugar, não necessariamente no computador, você consegue abrir no seu celular. A única vantagem do JPEG é que ele vai ser um arquivo mais leve e se você precisar entregar a foto na hora, talvez seja conveniente, porque você não vai ter que tratar absolutamente nada, a foto vai sair exatamente do jeito que você está vendo no LCD. Ou muito parecido, né? Porque tem uma pequena variação do LCD da sua câmera para a tela do seu celular, para a tela do computador. Mas de um modo geral a foto já vai sair com um contraste bacana, uma saturação bacana das cores. Isso daí funciona bem para uma entrega rápida. Mas se você precisar trabalhar mais nessa foto, se você precisar abrir ela no Photoshop e tudo mais, eu aconselho você a fotografar em RAW. Assim você tem uma margem maior para erro e você, querendo ou não, consegue voltar mais detalhe no céu e nas sombras. Porque vamos pegar uma situação hipotética. Se você estiver fotografando no contraluz e você fotografar em JPEG, você tem duas opções. Ou você vai fazer uma foto de silhueta para poder mostrar o céu, ou você vai simplesmente vai mostrar o seu assunto e o céu vai estourar, o fundo vai ficar branco. Mas se você fotografar em RAW, você consegue achar um meio termo, que você consegue preencher um pouquinho o seu assunto que está na frente, que ia ficar muito escuro, e você consegue voltar detalhe no fundo que no JPEG vai voltar branco. Então seria praticamente um HDR. Você consegue fazer em uma foto só. É quase um HDR, mas não chega a ser um HDR porque o HDR ele tem um alcance dinâmico muito maior. Né? Você vai conseguir pegar detalhe na sombra mais escura e e na alta luz mais clara que tiver na foto. Mas o que é um HDR mesmo? Eu acho que o HDR é assunto para um outro vídeo, mas HDR basicamente é uma foto com um alcance dinâmico estupidamente alto. Que se você não fizer direito vai ficar muito artificial. Tá, mas é assunto para outro vídeo. Né? A gente conversa isso depois. Talvez no próximo vídeo, quem sabe? Eu não sei. Enfim. Normalmente as fotos em JPEG elas têm mais ou menos 8 bits em cada canal. O que isso quer dizer? Que tem cor pra caramba, né?
Tem alguns milhões, né? Acho que... Deixa eu ver quantos que dá. Agora vamos explicar um pouquinho o que é um bit. O bit é basicamente a menor unidade de informação possível. Então, um bit você tem o 0 e o 1. Isso é um bit. No JPEG a gente tem 8 bits em cada canal. 8 bits dá 256 opções de cores. Isso em cada canal. A gente tem 3 canais. No RGB a gente tem 3 canais, certo? RGB, o vermelho, verde e azul. Se a gente tem 8 bits em cada canal, a gente tem 256 opções em cada canal, em cada uma dessas cores. Se você multiplicar 256 vezes 256 vezes 256, você tem 16,7 milhões de cores. Aí você vai falar, caramba, é bastante cor, né? Mas se você parar para pensar que se você for fazer um degradê com 8 bits, ele não vai ficar tão suave, vai acabar criando o que a gente chama de bending, que são aquelas faixas que você vê que muda de uma cor para outra. A transição do degradê ela é mais grosseira. Normalmente no RAW a gente tem 12 bits de informação em cada canal, e isso dá 4.096 níveis de cores. 4.096 opções por canal. Então vamos multiplicar 4.096 a gente tem no verde, mais 4.096 no vermelho, mais 4.096 no azul. Multiplicando esses três a gente tem 68,7 bilhões de opções de cor. Então resumindo, tem bem mais do que os 16 milhões que a gente tinha nos 8 bits. Então, mas em que situação usaria um e em que situação usaria o outro? Tá, o RAW é quando você quer o máximo possível de qualidade. Isso é muito relativo, você vai me falar. Quando você precisa da maior precisão possível nas cores. Quando você tem um degradê muito suave, porque com o JPEG ele vai acabar quebrando, ele não vai ficar suave. No RAW ele vai ficar mais suave. No JPEG é capaz de você abrir a sua imagem no celular e ver que teve essa quebra no degradê. Um outro detalhe, no JPEG se você errar o balanço de branco, muito provavelmente você não vai conseguir acertar ele depois. No RAW você consegue, olha aí, tem uma vantagem. Até conseguiria, mas daria muito mais trabalho, perderia muito mais tempo. Tipo, e se você fotografar com aquela luz de sódio, desses postes de rua? Na verdade, mesmo em RAW você já vai dar um trabalho danado de você acertar o tom da pele. E imagina com o JPEG. Então, basicamente, a grande vantagem do JPEG é que vai ser um arquivo mais leve. Quando você vai usar isso daí? Basicamente, quando você tiver que fazer muito clique, sei lá, numa corrida, em esporte, que você realmente não tem cartão suficiente. Eu acho que seria o último caso, a menos que você... Acho que o JPEG você só vai usar se você não tiver outra opção. Se você não tiver mais espaço para armazenar, ou se você precisar entregar esse arquivo muito rápido. E a velocidade de processamento é bem maior. Você consegue fazer mais cliques. É verdade. Ele não ocupa, além de ele não ocupar tanto espaço no cartão, e ocupa menos espaço também no buffer da câmera. Então você consegue basicamente clicar ela infinitamente no contínuo. Então você ganha agilidade. Até na pré-visualização, ele é muito mais ágil. Quando você aperta ele já aparece na hora. Não demora não. É o último sensor de última geração, né? Então, mesmo com os cartões lentos. Então, mas o processador da câmera deve ser muito superior. Então resumindo, o JPEG ele não exige tanto também. Também não exige muito processamento da câmera, que é bom. E você também não precisa de nenhum programa específico para abrir, né? Justo. Você pode descarregar direto no computador e abrir em qualquer computador de qualquer pessoa. Sim. Dificilmente vai dar pau. Não vai dar pau. Não vai abrir. Tipo um RAW que você, se não tem o Photoshop pelo menos instalado, não vai nem rodar. Porque a gente quer o máximo de qualidade. Tá vendo? É por isso que a gente fotografa em RAW. E porque eventualmente a gente vai errar. É normal. Você vai errar o balanço de branco. Porque, pelo menos eu costumo deixar o balanço de branco em automático. A menos que eu esteja filmando. Mas se eu estou fotografando, eu costumo deixar o balanço de branco em automático. Bom, geralmente a câmera ela acerta bastante, é difícil ela errar. A menos que sejam umas condições de luz meio estranhas. Com tipo, aquelas luzes coloridas em festa. Acho que tirando esse caso, o balanço de branco automático ele funciona muito bem. E não, a gente não vai ficar aqui discutindo qual arquivo é melhor e qual é pior, porque não faz sentido. Eu acho que são dois arquivos diferentes, com usos diferentes. E assim, sendo bem sincero, fotografia em RAW
por mais que ocupe mais espaço, pelo menos se você quiser mexer nessa foto em algum momento, você vai ter muito mais opções. Porque se a foto está muito escura ou muito clara, em RAW a possibilidade de correção é muito maior. Pelo menos 3 vezes mais, né? Dependendo da câmera. Você consegue subir, sei lá, 5 pontos na exposição, dependendo da câmera. Ou abaixar. Se bem que abaixar, se estiver estourado, já se fudeu, de qualquer jeito. Mas... Então, geralmente quando está muito escuro, né? Que você consegue recuperar, porque se está estourado não tem informação. Geralmente você consegue recuperar mais as sombras do que as altas, o contrário do que você faria no filme. A outra parte que a gente tem que falar é megapixel, né? A gente vai falar nisso. Mas já falando nesse mesmo vídeo? A gente faz o próximo. Então vamos encerrar esse aqui? Sim. Então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Vai ter um próximo vídeo falando sobre... Megapixel. Megapixel, quanto mais melhor. Ou não. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima. E não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, dá uma olhada no nosso Insta, porque... Não dá uma olhada, não. Por que vai olhar no nosso Insta? Se tiver alguma dúvida também, né? Pode colocar nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. E se vocês tiverem sugestão para algum outro vídeo, também comentem aqui embaixo. Ou mandem um direct lá no Insta. Pode ser também. Funciona. Sim, a gente responde. Em algum momento. Responde, sim. A gente responde. A gente responde todos os comentários. A gente responde, o Júlio responde. Sim. Eu? Por quê? Porque sim. Ok. Ele responde. Ou eu. Não sei, quem vê a notificação primeiro. Acho que faz mais sentido. Então, até a próxima. Falou. Acabou. Acabou.